Olá pessoal, tudo bem? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Pereira, eu sou graduado em fisioterapia, com mestrado em engenharia biomédica, doutorado em engenharia biomédica. Hoje atuo na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, vinculado ao Departamento de Ciências Biológicas, estou aqui na UESB desde 2010. Assim que eu cheguei aqui, eu trouxe o grupo de pesquisa que eu tinha formado, chama Grupo de Pesquisa em Fisiologia Neuromuscular. E depois que eu já estava aqui, eu criei um núcleo de pesquisa em Fisiologia Integrativa, expandindo, né, as linhas de pesquisa que já desenvolvia no grupo de pesquisa em Fisiologia Neuromuscular. Hoje, aqui na UESB, eu oriento mestrado e doutorado. Então, oriento nos programas da Sociedade Brasileira de Fisiologia, que esse é vinculado à UFBA, né, em Vitória da Conquista. No programa de Bioquímica e Biologia Molecular, da Sociedade Brasileira de Fisiologia, no caso chancelado aqui, né, dividida com a própria UESB, e o programa de Ciências da Saúde daqui da UESB também, ok? Eu fui convidado pela organização do evento, dessa jornada acadêmica de práticas esportivas, para poder ministrar uma palestra, e o tema que eu vou abordar para vocês é polimorfismos genéticos e desempenho físico, ok? Espero que vocês gostem e aproveitem bastante a palestra, ok? Agora eu vou mudar aqui a projeção, eu vou projetar a tela, no caso, dos slides de PowerPoint, ok? Grande abraço a todos, espero que essa palestra venha a ser útil para todos vocês. Muito bem, então vamos lá. Vou falar um pouco sobre polimorfismos genéticos e desempenho físico. Bem, desempenho físico é uma característica que é dependente de uma série de outras variáveis, ok? Mas na literatura científica, uma forma de direcionar a discussão é estratificar, né, as atividades físicas, de modo geral, como sendo exercícios relacionados à resistência, né, endurance, ou exercícios relacionados à potência, então força e potência, ok? E essa é uma forma de simplificar o raciocínio e direcionar os estudos, e é a divisão que eu vou utilizar nessa abordagem de hoje. Deixando claro que esses não são as únicas duas características, as únicas duas variáveis que definem o sucesso de uma atividade física. A gente tem aqui até um exemplo aqui, ó, dessa ginasta, né, que é uma atividade que envolve muita coordenação e que não necessariamente vai estar diretamente relacionada com força, resistência, potência, ok? Então, mas uma forma da gente direcionar isso metodologicamente na hora de estudar e didaticamente para poder explicar, nesse caso, inclusive, a influência dos genes sobre o desempenho físico, é dividindo dessa forma aí, né? Endurance Related Exercises e Power Related Exercises. E aí, então, a gente vai fazer uma abordagem justamente, né, como os genes podem influenciar as características, né, de desempenho nesses tipos de exercícios relacionados à endurance, à resistência e à força-potência. Primeiramente, o que vem a ser um polimorfismo genético? Okay? É um fenômeno da existência de duas ou mais variantes de um determinado gene sem efeitos deletérios, como os que ocorrem nas mutações. Define-se polimorfismo genético como a ocorrência de múltiplos alelos em um locus onde pelo menos dois alelos aparecem com frequência superior a 1%. Okay? Então, nesse caso, para cada gene, nós temos aí, né, grupos de alelos, tá? E a gente herda esses alelos, né, dos nossos pais, então do pai e da mãe. Então, um gene, ele vai ter lá os seus dois alelos, um herdado do pai e um herdado da mãe, e existem pequenas variações na sequência das pares de bases em cada um desses alelos, e a consequência disso é
um polimorfismo, ou seja, formas diferentes por causa dessa questão da variação do número e da sequência dos pares de bases dentro de cada alelo que forma um gene, ok? Daí polimorfismo genético, que é diferente de mutação, ok? Genética. E a gente vai então adentrar agora na relação entre polimorfismos genéticos e o desempenho físico. Numa abordagem, primeiro, dando uma noção do estado da arte relacionado a esse tópico, né, a gente tem aqui um estudo de revisão sistemática publicado em 2013 por mais colaboradores, né, que fala da associação da performance em esportes com o polimorfismo desses dois genes, o gene da ECA e da alfa-quetinina 3. Isso é uma revisão sistemática com meta-análise. E eu já coloco de imediato ele, porque justamente eu vou dar uma noção do estado geral da arte e vou afunilar justamente para esses dois genes, tá? Porque eles são os que conseguem explicar melhor, pelo menos ao que a literatura aponta até o presente momento, conseguem explicar melhor os desfechos relacionados a desempenho físico para endurance e para potência. Mas existem vários outros estudos, né? Esse artigo daqui mesmo, que na realidade ele faz parte de um conglomerado de publicações que foram sendo publicados ao longo do tempo, esse daí é de 2014, publicados na revista oficial do Colégio Americano de Medicina do Esporte. A revista chama Medicine and Science in Sports and Exercise. E esse artigo ele começou a ser publicado lá no início de 2010 e foi tendo atualizações dele ao longo do tempo. Recentemente ele parou, mas a qualquer momento eles podem fazer uma nova atualização. Então eles foram fazendo com janelas de tempo, né, recortes temporais do que foi publicado no último ano, nos últimos 2 anos, relacionados a essa temática, e mostrando o que permaneceu sendo demonstrado como consistente e o que apareceu de novo, ok? Muito provavelmente essa pausa aí nas publicações esteja relacionado com o que não está aparecendo nada muito novo, então eles não teriam por que continuar produzindo até que algo realmente novo apareça. E esse outro artigo daqui, de 2015, inclusive publicado por um grupo de pesquisa brasileiro, que fala sobre, né, caminhos hereditários para a atividade física, né, de uma análise simples polimorfismo até análises, né, que envolvem determinação de perfil genético. Ok, esse artigo de 2016 ele se propõe a fazer uma atualização, né, um update desse tópico, genes e performance atlética, né, de Ametov e colaboradores, publicado em 2016. E por que eu estou citando esse trabalho? Ele tem essa figura daqui, que ele mostra o crescimento do número de polimorfismos genéticos que estão relacionados ao esporte, que são descritos na literatura, e ele pega essa janela temporal. Esse é um artigo publicado em 2016, ele pega essa janela temporal de 1998, quando foi publicado o primeiro trabalho dentro dessa temática. Polimorfismo genético é estudado já há muito tempo, mas não necessariamente voltado para explicar o desfecho do desempenho físico, ou performance atlética. E então, em 1998 surgiu esse primeiro, eu vou comentar a respeito disso num slide mais à frente. Tá? E aí em 2015, está lá 155 artigos que seriam atribuídos, né, a essa temática, identificação de polimorfismos genéticos com o desempenho físico. Então seriam já 150, um salto, né, de 1998 a 2015, a gente teria aí 155 polimorfismos genéticos que estariam sendo propostos como relacionados ao desempenho físico. Okay? Esse número ele varia muito na literatura, tá? Porque a depender do critério que se utiliza para se considerar que determinado gene tem ou não de fato influência sobre o desempenho físico. A gente vai ver mais à frente na citação de um artigo de, salvo engano, de 2008, do Sharp, e que ele já aponta lá em 2008 aproximadamente 200 genes apontados como possíveis genes influenciadores do desempenho físico, ok? Eu não vou aqui me prender muito aos números dos genes,
porque isso ia fazer muita fumaça para pouca coisa, porque no final das contas, que nem eu falei, a literatura científica está funilando cada vez mais, e no que diz respeito à divisão entre os desfechos, né, desempenho de endurance e desempenho, endurance e resistência, e desempenho de potência, a gente tem aí dois genes que estão sempre presentes. Então a gente, por uma questão pragmática, a gente já vai tendendo a funilar, ok? Então um salto aí de produção científica, que é o que eu queria destacar nesse momento. E só para a gente ter noção, né, já existe produção científica no que diz respeito a livros, né? Quando a gente chega num ponto que tem na área de ciência da saúde, ciências biológicas e da saúde, ok? Quando a gente chega num ponto de ter livros consolidados sobre uma temática, é porque a gente já tem uma determinada bagagem de produção científica relacionada a ela. E aí a gente tem já alguns livros, não é um, tem alguns livros já relacionados a essa temática, polimorfismo genético e desempenho físico, né? Então o livro do Collins, Genetics and Sports, o livro da Linda Pescatello, Exercise Genomics, o livro do David Epstein, né, Sports Gene, e até mesmo livros já em português, né, Atletas Geneticamente Modificados, do Andy Mia, beleza? Então a gente tem aí já ao ponto de ter livros que abordam essa temática e citam vários estudos prévios. Então, ou seja, existe uma massa de conhecimento que proporciona a condição da gente já construir livros sobre a temática. Esse daqui é a sequência, né, temporal da publicação desse artigo, né, Advances in Exercise, Fitness and Performance Genomics, inicialmente publicado em 2010. Eu vou atribuir aqui, vocês estão vendo aí uma lista de autores, mas eu vou atribuir aqui ao Claude Bouchard. O Bouchard, ele está presente em todos os trabalhos, sempre como último autor. Para quem tem vivência no meio acadêmico, a gente sabe que normalmente o sujeito que vem lá o nome por último é o sujeito que é como se fosse o orientador ou coordenador, né, do projeto que gerou o artigo. Tá? Vocês vão ver que o nome do primeiro autor vai variando de ano para ano, mas o Bouchard está sempre lá como último autor, ok? Então aqui 2010, 2011, 2012, né? Eu estou cortando aqui, ó, 2010 a publicação, 2011, 2012, ok? Então eles fazem a análise do ano anterior, o ano prévio, ok? Nesse primeiro eles pegaram o que tinha de produção científica de 2009, né, para trás, e fizeram, né, uma análise do que existia de produção científica relacionado a essa temática, né, de avanços no exercício, fitness e performance genômica, e os genes relacionados a essas características. Aqui 2013, então em 2014, a gente tem aqui 2015 e 2016 foi até então mais recente, que foi publicado dentro dessa temática, ok? O Claude Bouchard sempre como último autor ali. O interessante, quando a gente pega e lê na sequência temporal, a gente vai começando a perceber aquilo que eu comentei no slide anterior, né? Um volume grande de genes que têm sido atribuídos, né, os polimorfismos desses genes atribuídos ao desempenho físico, mas que à medida que o tempo passa, as publicações elas vão ou confirmando ou refutando a hipótese de que determinado gene está realmente relacionado ao desempenho físico. E aí isso vai sendo testado com diferentes populações de atletas, de indivíduos sedentários, de idosos e assim sucessivamente. E aí então você começa realmente a filtrar, é como se fosse uma peneira, e então você vai peneirando, o tempo, né, vai fazendo essa função de peneira, vamos dizer assim, e aí você vai tendo então o que? Aquilo que passa, ou seja, nesse caso daqui, né, não é consistente, não é sólido o suficiente, tá? E aquilo que fica. E aí vai passar muita coisa e vai ficar pouca, ou seja, essa pouca coisa que ficou é que é o mais sólido, é o que talvez explique melhor os desfechos que a gente está de interesse aqui, que é o desempenho físico, ok? Então essa analogia da peneira aqui, né, normalmente a peneira, a gente peneira para passar o que a gente quer, o que é bom, mas nesse caso aqui, né, no sentido de que o que passou se esvai, ou seja, era muito pequeno, foi embora.
né, a evidência era muito pequena. E o que está ficando, ano após ano, as publicações estão confirmando, olha, esse gene de fato está relacionado com o desempenho físico de endurance ou de potência. Um outro estudo no ano seguinte confirma, um estudo de um grupo de pesquisa diferente confirma. Então isso vai ficando, ok? Isso é um processo natural da ciência. Isso é bom, isso demonstra evolução. E a leitura desses, todos esses artigos aqui, no caso, eles ajudam a ter essa percepção. E para onde eles direcionam? Que 2 genes estão constantemente presentes nesses artigos e que mostram de forma bastante consistente, tá, que eles estão relacionados com os desfechos em questão, que seria desempenho para resistência, né, endurance, e para potência. Antes de adentrar a respeito desses 2 genes especificamente, eu vou inserir aqui, né, um termo que é usado na literatura científica dentro do escopo dessa temática de polimorfismos genéticos e desempenho físico. São chamados PEPs, os Performance Enhancing Polymorphisms, ou polimorfismos relacionados ao desempenho, à performance, ok? Desempenho, no caso, físico. Então, esses PEPs, okay, são exemplos de variações genéticas naturais, lembrando aquela definição inicial que eu dei, que é diferente de mutação, ok? Que afetam um desfecho ou uma característica, um desafio atlético, ok? O Strander e colaboradores em 2009 propõem, né, uma definição para esse termo. E aí, aquilo que eu citei, né, o Sharp, em 2008, já dizia que acredita-se que existam mais de 200 PEPs, ok? Na ocasião, em 2008, repare que em 1998 é publicado o primeiro, ele tinha um recorte temporal aí de 10 anos, ainda estava numa fase muito incipiente, bastante engatinhando ainda do conhecimento científico dentro dessa temática. Então, tanto que ele usa o termo, né, it's now believed, ou seja, até o momento acredita-se que existam mais de 200 genes, mas o tempo vai dando conta de peneirar, de filtrar, ok? E aí, eu citei lá o trabalho, 2015, né, 155 genes candidatos de fato, ok, a serem PEPs. Eles afetam, para ser considerado um PEP, né, ele precisa afetar alguma característica física que impacte no desempenho físico, que alguma característica fisiológica, anatômica, né, antropométrica, que de alguma forma impacte no desempenho físico. Esse é o primeiro passo para a gente pleitear que determinado gene pode ser um PEP, ok? O polimorfismo dele pode ser um PEP. E então, na literatura a gente tem aí propostas de genes que influenciam o fluxo sanguíneo para os músculos, a estrutura muscular, no que diz respeito a características do sarcômero, as proteínas presentes dentro do sarcômero, proteínas, genes que influenciem, né, a codificação de proteínas envolvidas no transporte de oxigênio, envolvidas com metabolismo celular, né, então desde o turnover do lactato até a produção de energia em si em nível citosólico, né, nas vias ditas anaeróbias, até em nível mitocondrial, ok? Então a gente tem uma lista imensa de genes que tem um potencial para isso, mas a plausibilidade biológica nem sempre se confirma em nível pragmático, ou seja, na prática, no desempenho físico do indivíduo, nesse caso que é o que a gente está estudando, ok? E o primeiro gene que foi postulado como sendo, né, um PEP seria o gene da ECA, da enzima conversora da angiotensina, né? Então em inglês a sigla aqui ACE, né? Ok? Em 1998. Então vamos lá. Os polimorfismos dos genes da ECA e da alfa-quitinina 3 têm sido os mais estudados quanto à influência sobre o desempenho físico. E eles têm sido os mais estudados porque eles estão ficando na primeira. Okay? Eles têm se mostrado, os resultados dos estudos eles vão confirmando com pequenas
variações de resultado entre os estudos, mas de modo geral o caminho mostra que eles de fato são genes candidatos a influenciarem o desempenho físico, ok? Então, daí a consistência na produção científica relacionada a esses dois. Então, o gene da ECA, ele está localizado no cromossomo 17q23, na região do cromossomo aí citada. Ele pode se apresentar com a presença, daí inserção, ou ausência, daí deleção, de 287 pares de bases no intron 16. Isso confere 3 genótipos, ok? O genótipo II, o genótipo ID e o genótipo DD, ok? Então, II seria o quê? Inserção, inserção. Lembra da explicação bem elementar que eu dei lá no princípio sobre alelo? Então, você herda um alelo do pai e um da mãe, e você pode herdar o do seu pai, ele tendo a inserção desses 287 pares de bases nesse alelo, e da sua mãe também com a inserção desses 287 pares de base. Você, então, carrega no seu código genético o genótipo II para o gene da ECA. Ok? Se você herda do seu pai ou da sua mãe o alelo que tem a inserção, e do outro, né, seu pai ou sua mãe, herda do seu pai com inserção e da sua mãe com deleção, o alelo com deleção, você vai ter o seu gene com a característica ID, inserção, deleção. Então é um híbrido, né? É um heterozigoto nesse caso daí, aonde você herda metade, um alelo do pai ou da mãe com inserção e o outro com deleção. E se você herda dos dois o alelo que tenha a deleção, a consequência disso vai ser que você vai carregar o genótipo DD, deleção, deleção. Ok? Bem, e o que isso impacta no que diz respeito ao código genético, né, relacionado à ECA? Então, o gene da ECA, essa região do gene da ECA especificamente, ele não está relacionado com a capacidade de você sintetizar ou não a ECA. Ok? Ele não faz parte de uma região codificadora do gene. Ele está relacionado a uma região do gene que está muito mais relacionada ao processo de leitura no ribossomo, a velocidade e os ciclos que essa fita de RNA é capaz de fazer no ribossomo. A ausência desses 287 pares de bases faz que eu vou usar uma figura de linguagem aqui, okay? Para simplificar, porque biologia molecular é algo bem complexo para se explicar, né, muitas das vezes, ainda mais dentro de uma palestra em tempo curto, e não é só disso que eu vou falar, mas vamos lá. É como se ele funcionasse como, aspas, um freio, ok? Na leitura do RNA. Você imagina a fita de RNA e ela tem lá no finalzinho dela 287 pares de bases, então ela vai passar no ribossomo, vai ser feita a leitura, toda a parte inicial é igual entre o sujeito II e o DD, porém essa parte final dos 287 pares de bases, no inserção ele tem e na deleção está faltando. Então essa parte final era como se ela fosse um freio, para evitar que essa fita de RNA ficasse sendo relida várias vezes, e se ela ficar sendo relida várias vezes, isso vai levar a uma grande quantidade da síntese da ECA, da enzima conversora da angiotensina, porque esse fragmento do RNA é que leva a leitura para a codificação da sequência de aminoácidos que forma essa proteína, tá? A ECA, ok? Essa enzima. Então, o sujeito que tem deleção desses 287 pares de bases, ele sintetiza a ECA, porém, tem um detalhe, ele vai faltar essa região que funciona como um regulador da velocidade com que essa fita de RNA é lida e a quantidade de vezes que ela é lida. Então o sujeito vai produzir muita ECA. É como se a coisa estivesse desenfreada, tá? Vai produzir muita ECA. E de fato, as pessoas que carregam um genótipo DD, elas, quando a gente mede a quantidade de ECA no sangue dessas pessoas, a gente identifica que elas têm uma quantidade maior de ECA no sangue. Os sujeitos que são ID, eles têm uma quantidade um pouco menor do que os DD,
E os II têm uma quantidade menor em relação aos DD e bem menor em relação ao ID e bem menor em relação aos DD. Ok? Então, o sujeito que carrega o genótipo deleção-deleção, ele vai produzir quantidade muito maior de ECA. Esse é o grande insight, beleza? Para entender essa questão que a gente está discutindo. Então, em 2003, Yang e colaboradores demonstraram a associação entre o polimorfismo R577X do gene da alfa-quitinina 3 e o desempenho físico. Nesse caso aqui, a gente está falando agora de um outro gene, ele está localizado numa outra região do cromossomo conforme citado ali. Um outro braço desse cromossomo, uma mutação nesse braço desse cromossomo, ela é fatal para o gene, ok? Não é fatal para o indivíduo, é fatal para o gene. Tá? Por quê? A depender da mutação que esse indivíduo apresenta, ele não vai ser capaz de sintetizar a alfa-quitinina 3. Ok? Então é uma mutação diferente, uma variação genética diferente do que acontece no polimorfismo do gene da ECA. Ok? Nesse caso, o sujeito não consegue codificar para sintetizar essa proteína. Ah, mas isso quer dizer que o sujeito ele não vai produzir essa proteína? Isso mesmo. Se ele tem ausência, né, de um alelo, dos dois alelos relacionados a essa região, ele não produz a alfa-quitinina 3. A alfa-quitinina 3 é uma proteína específica de músculo estriado esquelético. Ela é uma proteína estrutural, localizada no sarcômero. Aí aqui é um momento onde, quando eu falo sobre isso, né, nas aulas que eu ministro, nos programas de mestrado e doutorado, muitas das vezes, aí eu começo a falar disso e eu mostro o seguinte, que a gente estuda nos livros de fisiologia que sarcômero, né, actina, miosina, linha Z, troponina e tropomiosina. É como se o sarcômero fosse só isso, né? O sarcômero tem uma infinidade de proteínas a mais que exercem diversas funções, entre essas a alfa-quitinina 3. Ela é uma proteína que tem como característica se ligar à quitina e ajudar a fixar, a ancorar os filamentos de actina na linha Z, nas proteínas que constituem a linha Z, ok? Então ela tem uma função estrutural. Acontece que ela não é a única, e na ausência dela não há problema, ok? O sarcômero continua funcionando normalmente. Porém, existe um detalhe. Existem outras alfa-quitininas sintetizadas no músculo, justamente, né? Porque aí vai suprir essa função. E aí, quando o sujeito não sintetiza a alfa-quitinina 3, vai ocorrer de que vai haver uma superexpressão da alfa-quitinina 2. Ele vai produzir quantidades maiores de alfa-quitinina 2 para suprir a deficiência da alfa-quitinina 3 e exercer essa função estrutural. Só que a gente vai discutir mais à frente que a alfa-quitinina 2 ela tem afinidade de ligação com outras proteínas também. E, no caso, proteínas relacionadas com a regulação do funcionamento do sarcômero. Então, já não são proteínas relacionadas à função estrutural, e sim com regulação do funcionamento, ok? Então, o X ali indica ausência, não tem, tá? E o R significa que tem esse gene daí, ok? Então, o RR, ele herda do pai e da mãe o gene para a síntese da alfa-quitinina 3. O RX, ele herda de um, né, do pai ou da mãe, o gene, e do outro, a ausência do gene. E no caso do XX, ele não herda, então ele não produz, ele não tem essa região, ele não produz essa alfa-quitinina 3, porque ele não tem o código que leva a leitura para a síntese dela, ok? Então vamos lá. Esse artigo daí, que eu já citei sobre ele, Fangma e colaboradores, publicado em 2013 na PLOS ONE, versa a respeito dessa questão. Né? Ele já funila, lá em 2013 ele já estava funilando, né, para a associação entre o desempenho físico, o desempenho esportivo e o polimorfismo dos genes da ECA e da alfa-quitinina 3. Isso numa revisão sistemática com meta-análise. Tá? E na conclusão dele, ele sumariza, né, esse tópico entre a associação do desempenho esportivo com o polimorfismo desses dois genes, o polimorfismo ID do gene da ECA e o R577X da alfa-quitinina 3.
E ele diz lá, né, os resultados provém de forma consistente evidências mais sólidas para a associação entre o genótipo II da ECA e atividades de endurance, e entre o alelo R da alfa-quitinina 3, do gene da alfa-quitinina 3, e eventos de potência, ok? E ele diz lá, nossos resultados, né, nossos achados proveram uma evidência mais sólida para suportar que a atividade física, o desempenho físico humano pode ser influenciado pelo perfil genético. Dá uma exageradinha aí, mas tudo bem. O que a gente precisa de ter em mente aqui? O que eu delineei ali, né, marquei embaixo, né, evidências relacionadas ao genótipo I com endurance e o alelo R com potência. E de fato isso daí tem se demonstrado na literatura. Vamos em frente. Tá. Esse artigo daqui publicado na Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, publicação de 2015, é um estudo muito interessante. Eles pegaram lá 82 atletas relacionados a atividades que predominam de potência, 87 atletas cuja atividade física está mais relacionada à endurance, à resistência, e pegaram 119 voluntários que não eram atletas, ok? E então pegaram eles e fizeram uma análise de diversos genes. No caso, eles já filtraram, né, baseado naquele próprio estudo, nos estudos do Bouchard lá e colaboradores, relacionados aos genes que de fato podem estar relacionados, se demonstram relacionados ao desempenho físico, tá? E então eles, com um modelo matemático muito usado na genética, eles criaram um score genético para poder identificar, né, quais genes estavam de fato mais associados a um determinado desfecho de desempenho físico, seja de endurance ou seja de potência. E aí, olha só que coisa interessante, olha lá, para endurance, então, polimorfismos relacionados a endurance, está aqui, ó, encabeçando aqui, ó, ECA e alfa-quitinina 3, beleza? E nesse caso aqui, ó, o genótipo, quando ele tem, né, a pontuação 2 no score, significa que ele é um genótipo ótimo para essa atividade aqui, beleza? Então a gente tem aqui da ECA, o 2 é o II, ou seja, o sujeito que carrega o genótipo II para o gene da ECA, ele tende a ter uma maior facilidade em desenvolver atividades relacionadas à endurance. Enquanto, olha só, os XX, eles estão da alfa-quitinina 3, eles tendem a ter vantagem para atividades também de endurance. Agora, olha só, polimorfismos relacionados à potência, encabeçando a lista aqui também, ECA e alfa-quitinina 3, e a gente tem aqui, olha, o genótipo que é ótimo para essa característica é o DD, do polimorfismo ID do gene da ECA, e o RR, ou simplesmente ter o alelo R, tá? Mas preferencialmente, né, em homozigose RR para alfa-quitinina 3. Então a gente tem aqui perdão, a gente tem aqui um estudo muito interessante e que ele usa um outro meio de mostrar essa associação. A gente está falando aqui de um estudo de 2015, então desde 1998 a gente tem publicações que apontam para essa possibilidade de genes relacionados ao desempenho físico. Então ele já tinha uma bagagem de conhecimento até para selecionar os genes, ok? E muitos dos estudos prévios, o que eles faziam? Eles pegavam lá, por exemplo, um grande salto que a gente teve dentro dessa área foi previamente a Olimpíada de Londres. Quando Londres, 8 anos antes da Olimpíada, ela foi escolhida para sediar a Olimpíada, ela iniciou, o Comitê Olímpico da Inglaterra iniciou um grande estudo de mapeamento de diversas variáveis, entre elas variáveis genéticas, nos atletas de diversos esportes. E era meio que assim, pegava lá, sei lá, os 50, 100 melhores ranqueados de cada modalidade esportiva lá dentro da Inglaterra.
e fazia análise genética deles. E o que eles começaram a observar? E boa parte desses resultados foram publicados depois que passaram as Olimpíadas, ok? E é onde houve um grande salto depois da Olimpíada da Inglaterra. É um salto, é um momento histórico na produção científica relacionado a essa temática, tá? Eles começaram a soltar os resultados em publicações científicas. E o que eles viram? Tá? Que modalidade esportiva tipo maratonista, corredores, né, de corridas mais longas, nadadores de provas mais longas, os melhores, eles tinham um perfil genético no qual predominava, por exemplo, o genótipo II do gene da ECA e o XX da alfa-quitinina 3. Enquanto que os corredores lá de 100 metros, os nadadores de 50, de 100 metros, eles normalmente tinham um predomínio, né, de genótipo DD, lá os melhores, né, e RR, né, e D respectivamente, né, DD para o gene da ECA e RR para o da alfa-quitinina 3. Então, mas repare, a gente estava falando aí até então de estudos que eram assim, pegava lá, existe um viés nisso daí, você pega os melhores atletas e genotipa eles. Tá, beleza, isso aumenta a probabilidade a priori de que isso seja um fato científico. Mas a gente precisa de mais estudos confirmatórios. E esse modelo daqui, ele ajuda a dar um salto nessa probabilidade a priori e aumentar a confiança de que, de fato, esses genes expliquem bem os desfechos em questão. Então agora eu vou falar por qual meio, agora fazer um entrelace entre a biologia molecular e a fisiologia para explicar o desfecho do desempenho físico, ok? Vamos lá. Essa daí é a imagem, né, da ECA, ok? Então, imagem em alfa-hélice, folha beta preguiada, os loops, ok? A ECA é uma peptidase, tá? É uma enzima que degrada pequenos peptídeos, tá? Acontece que, apesar do nome dela, enzima conversora da angiotensina, ela não é uma peptidase exclusiva para a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Ela é uma peptidase inespecífica. Ela foi identificada a priori como sendo responsável por degradar o decapeptídeo chamado angiotensina 1 em um octapeptídeo chamado angiotensina 2. Tira só 2 aminoácidos da região final, né, da angiotensina 1 e gera a angiotensina 2, ok? Acontece que ela não faz essa degradação só na angiotensina 1. Ela é capaz de clivar outros peptídeos também, ok? Então vamos lá. O angiotensinogênio sintetizado no fígado, secretado no sistema circulatório, ele vai ser degradado pela renina, gerando a angiotensina 1. A angiotensina 1 é biologicamente pouco ativa, ela precisa ser transformada em angiotensina 2 para estar mais ativa. E essa etapa é acelerada pela ECA, enzima conversora da angiotensina. Nos livros de fisiologia, a gente estuda lá e fala da ECA, dá a percepção de que ela se encontra apenas ou exclusivamente nas células endoteliais dos vasos sanguíneos. Predominantemente, alguns livros chegam a direcionar como que exclusivamente nos capilares pulmonares, o que é um erro de interpretação, ok? Eu vou falar mais sobre isso. Mas fato é, a ECA converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, ok? Lembra que eu falei que ela é uma peptidase inespecífica? Então, ela também é capaz de degradar a bradicinina, gerando pequenos fragmentos inativos, ok? E isso daqui é muito importante, tá? Porque a bradicinina é um potente vasodilatador, ok? E se a gente pensar que atuando localmente, ela pode regular o fluxo sanguíneo em uma região específica do corpo. Vamos pensar no músculo. Então, aporte sanguíneo para o músculo. Isso pode ajudar a definir o fenótipo do músculo, direcionado a fibras do tipo 1 ou fibras do tipo 2. Ok? Então, vamos lá. Eu fiz um comentário no slide anterior de que o que? A gente tem uma visão dos livros de fisiologia que a ECA está exclusivamente nos capilares pulmonares, o que é um grande erro, tá? Praticamente todos os elementos do sistema renina-angiotensina, eles são encontrados em todos os tecidos do corpo.
desde os testículos, influenciando o funcionamento e a maturação dos espermatozoides, até mesmo no sistema nervoso central, então passando pelo coração e também os músculos e todos os tecidos, fígado, rim, ok? A gente tem uma vasta produção científica relacionada ao sistema renina-angiotensina local, né, nos rins, inclusive até em livros já, que bom que estamos avançando, mas em músculo não. Tá? A gente não encontra nos livros de fisiologia falando que o músculo sintetiza a ECA, e o músculo sintetiza. Okay? Os capilares ao redor do músculo sintetizam a ECA. E então, isso significa o quê? Que ao redor do músculo, no ambiente ao redor do músculo, a gente vai ter então produção de angiotensina 2, ok? Da mesma forma que a gente vai ter a quebra da bradicinina. Muito bem, então vamos lá. Vou falar um pouco sobre polimorfismos genéticos e desempenho físico. Bem, desempenho físico é uma característica que é dependente de uma série de outras variáveis, ok? Mas na literatura científica, uma forma de direcionar a discussão é estratificar, né, as atividades físicas, de modo geral, como sendo exercícios relacionados à resistência, né, endurance, ou exercícios relacionados à potência, então força e potência, ok? E essa é uma forma de simplificar o raciocínio e direcionar os estudos, e é a divisão que eu vou utilizar nessa abordagem de hoje. Deixando claro que esses não são as únicas duas características, as únicas duas variáveis que definem o sucesso de uma atividade física. A gente tem aqui até um exemplo aqui, ó, dessa ginasta, né, onde, que é uma atividade que envolve muita coordenação e que não necessariamente vai estar diretamente relacionada com força, resistência, potência, ok? Então, mas uma forma da gente direcionar isso metodologicamente na hora de estudar e didaticamente para poder explicar, nesse caso, inclusive, a influência dos genes sobre o desempenho físico, é dividindo dessa forma aí, né? Endurance Related Exercises e Power Related Exercises. E aí, então, a gente vai fazer uma abordagem justamente, né, como os genes podem influenciar as características, né, de desempenho nesses tipos de exercícios relacionados à endurance, à resistência e à força-potência. Primeiramente, o que vem a ser um polimorfismo genético? Okay? É um fenômeno da existência de duas ou mais variantes de um determinado gene sem efeitos deletérios, como os que ocorrem nas mutações. Define-se polimorfismo genético como a ocorrência de múltiplos alelos em um locus, onde pelo menos 2 alelos aparecem com frequência superior a 1%. Okay? Então, nesse caso, para cada gene, nós temos aí, né, grupos de alelos, tá? E a gente herda esses alelos, né, dos nossos pais, então do pai e da mãe. Então, um gene, ele vai ter lá os seus 2 alelos, um herdado do pai e um herdado da mãe, e existem pequenas variações na sequência das pares de bases em cada um desses alelos, e a consequência disso é um polimorfismo, ou seja, formas diferentes por causa dessa questão da variação do número e da sequência dos pares de bases dentro de cada alelo que forma um gene, ok? Daí polimorfismo genético, que é diferente de mutação, ok? Genética. E a gente vai então adentrar agora na relação entre polimorfismos genéticos e o desempenho físico. Numa abordagem, primeiro, dando uma noção do estado da arte relacionado a esse tópico, né, a gente tem aqui um estudo de revisão sistemática publicado em 2013 por Mai e colaboradores, né, que fala da associação da performance em esportes com
o polimorfismo desses dois genes, o gene da ECA e da alfa-quetinina 3. Isso é uma revisão sistemática com meta-análise. E eu já coloco de imediato ele, porque justamente eu vou dar uma noção do estado geral da arte e vou afunilar justamente para esses dois genes, tá? Porque eles são os que conseguem explicar melhor, pelo menos ao que a literatura aponta até o presente momento, conseguem explicar melhor os desfechos relacionados a desempenho físico para endurance e para potência. Mas existem vários outros estudos, né? Esse artigo daqui mesmo, que na realidade ele faz parte de um conglomerado de publicações que foram sendo publicados ao longo do tempo, esse daí é de 2014, publicados na revista oficial do Colégio Americano de Medicina do Esporte. A revista chama Medicine Science in Sports and Exercise. E esse artigo ele começou a ser publicado lá no início de 2010 e foi tendo atualizações dele ao longo do tempo. Recentemente ele parou, mas a qualquer momento eles podem fazer uma nova atualização. Então eles foram fazendo com janelas de tempo, né, recortes temporais do que foi publicado no último ano, nos últimos 2 anos, relacionados a essa temática, e mostrando o que permaneceu sendo demonstrado como consistente e o que apareceu de novo, ok? Muito provavelmente essa pausa aí nas publicações esteja relacionado com o que não está aparecendo nada muito novo, então eles não teriam por que continuar produzindo até que algo realmente novo apareça. E esse outro artigo daqui, de 2015, inclusive publicado por um grupo de pesquisa brasileiro, que fala sobre, né, caminhos hereditários para a atividade física, né, de uma análise simples polimorfismo até análises, né, que envolvem determinação de perfil genético. Ok, esse artigo de 2016 ele se propõe a fazer uma atualização, né, um update desse tópico, genes e performance atlética, né, de Ametov e colaboradores, publicado em 2016. E por que eu estou citando esse trabalho? Ele tem essa figura daqui, que ele mostra o crescimento do número de polimorfismos genéticos que estão relacionados ao esporte, que são descritos na literatura, e ele pega essa janela temporal. Esse é um artigo publicado em 2016, e ele pega essa janela temporal de 1998, quando foi publicado o primeiro trabalho dentro dessa temática. Tá? O polimorfismo genético é estudado já há muito tempo, mas não necessariamente voltado para explicar o desfecho, desempenho físico, ou performance atlética. E então, em 1998 surge esse primeiro, eu vou comentar a respeito disso em um slide mais à frente. Tá? E aí em 2015 está lá já 155 artigos que seriam atribuídos, né, a essa temática, identificação de polimorfismos genéticos com o desempenho físico. Então seriam já 150, um salto, né, de 1998 a 2015, a gente teria aí 155 polimorfismos genéticos que estariam sendo propostos como relacionados ao desempenho físico. Okay? Esse número ele varia muito na literatura, tá? Porque a depender do critério que se utiliza para se considerar que determinado gene tem ou não de fato influência sobre o desempenho físico. A gente vai ver mais à frente a citação de um artigo de, salvo engano, de 2008, do Sharp, e que ele já aponta lá em 2008 aproximadamente 200 genes apontados como possíveis genes que influenciadores do desempenho físico, ok? Eu não vou aqui me prender muito aos números dos genes, porque isso é fazer muita fumaça para pouca coisa, porque no final das contas, que nem eu falei, a literatura científica está funilando cada vez mais, e no que diz respeito à divisão entre os desfechos, né, desempenho de endurance e desempenho, endurance e resistência, e desempenho de potência, a gente tem aí 2 genes que estão sempre presentes. Então a gente, por uma questão pragmática, a gente já vai tendendo a afunilar, ok? Então um salto aí de produção científica, que é o que eu queria destacar nesse momento. E só para a gente ter noção, né, já existe produção científica no que diz respeito a livros, né? Quando a gente chega num ponto que tem na área de ciência da saúde, ciências biológicas e da saúde, ok?
Quando a gente chega no ponto de ter livros consolidados sobre uma temática, é porque a gente já tem uma determinada bagagem de produção científica relacionada a ela. E aí a gente tem já alguns livros, não é um, tem alguns livros já relacionados a essa temática, polimorfismo genético e desempenho físico, né? Então o livro do Collins, Genetics and Sports, o livro da Linda Pescatello, Exercise Genomics, o livro do David Epstein, né, Sports Gene, e até mesmo livros já em português, né, Atletas Geneticamente Modificados, do Andy Mia, beleza? Então a gente tem aí já ao ponto de ter livros que abordam essa temática e citam vários estudos prévios. Então, ou seja, já existe uma massa de conhecimento que proporciona a condição da gente já construir livros sobre a temática. Esse daqui é a sequência, né, temporal da publicação desse artigo, né, Advances in Exercise, Fitness and Performance Genomics, tá? Inicialmente publicado em 2010. Eu vou atribuir aqui, vocês estão vendo aí uma lista de autores, mas eu vou atribuir aqui ao Claude Bouchard. O Bouchard, ele está presente em todos os trabalhos, sempre como último autor. Para quem tem vivência no meio acadêmico, a gente sabe que normalmente o sujeito que vem lá o nome por último é o sujeito que é como se fosse o orientador ou coordenador, né, do projeto que gerou o artigo. Tá? Vocês vão ver que o nome do primeiro autor vai variando de ano para ano, mas o Bouchard está sempre lá como último autor, ok? Então aqui 2010, 2011, 2012, né? Eu estou cortando aqui, ó, 2010 a publicação, 2011, 2012, ok? Então eles fazem a análise do ano anterior, o ano prévio, ok? Nesse primeiro eles pegaram o que tinha de produção científica de 2009, né, para trás, e fizeram, né, uma análise do que existia de produção científica relacionado a essa temática, né, de avanços no exercício, fitness e performance genômica, e os genes relacionados a essas características. Aqui em 2013, então em 2014, a gente tem aqui 2015 e 2016 foi até então mais recente, que foi publicado dentro dessa temática, ok? O Claude Bouchard sempre como último autor ali. O interessante, quando a gente pega e lê na sequência temporal, a gente vai começando a perceber aquilo que eu comentei no slide anterior, né? Um volume grande de genes que têm sido atribuídos, né, os polimorfismos desses genes atribuídos ao desempenho físico, mas que à medida que o tempo passa, as publicações elas vão ou confirmando ou refutando a hipótese de que determinado gene está realmente relacionado ao desempenho físico. E aí isso vai sendo testado com diferentes populações de atletas, de indivíduos sedentários, de idosos e assim sucessivamente. E aí então você começa realmente a filtrar, é como se fosse uma peneira, e então você vai peneirando, o tempo, né, vai fazendo essa função de peneira, vamos dizer assim, e aí você vai tendo então o que? Aquilo que passa, ou seja, nesse caso daqui, né, não é consistente, não é sólido o suficiente, tá? E aquilo que fica. E aí vai passar muita coisa e vai ficar pouca, ou seja, essa pouca coisa que ficou é que é o mais sólido, é o que talvez explique melhor os desfechos que a gente está de interesse aqui, que é o desempenho físico, ok? Então essa analogia da peneira aqui, né, normalmente peneira, a gente peneira para passar o que a gente quer, o que é bom, mas nesse caso aqui, né, no sentido de que o que passou se esvai, ou seja, era muito pequeno, foi embora. A evidência era muito pequena, e o que está ficando ano após ano, as publicações estão confirmando, olha, esse gene de fato está relacionado com o desempenho físico de endurance ou de potência, e outro estudo no ano seguinte confirma, um estudo de um grupo de pesquisa diferente confirma, então isso vai ficando, ok? Isso é um processo natural da ciência, isso é bom, isso demonstra evolução, e a leitura todos esses artigos aqui no caso, eles ajudam a ter essa percepção. E para onde eles direcionam? Que dois genes estão constantemente presentes nesses artigos e que mostram de forma bastante consistente, tá, que eles estão relacionados com os desfechos em questão, que seria desempenho para
resistência, né, endurance, e para potência. Antes de adentrar a respeito desses dois genes especificamente, eu vou inserir aqui, né, um termo que é usado na literatura científica dentro do escopo dessa temática de polimorfismos genéticos e desempenho físico. São chamados PEPs, os Performance Enhancing Polymorphisms, ou polimorfismos relacionados ao desempenho, à performance, ok? Desempenho, no caso, físico. Então, esses PEPs, okay, são exemplos de variações genéticas naturais, lembrando aquela definição inicial que eu dei, que é diferente de mutação, ok? Que afetam um desfecho ou uma característica, um desafio atlético, ok? O Strander e colaboradores em 2009 propõem, né, uma definição para esse termo. E aí, aquilo que eu citei, né, o Sharp, em 2008, já dizia que acredita-se que existam mais de 200 PEPs, ok? Na ocasião, 2008, repare que em 1998 é publicado o primeiro, ele tinha um recorte temporal aí de 10 anos, ainda estava numa fase muito incipiente, bastante engatinhando ainda do conhecimento científico dentro dessa temática. Então, tanto que ele usa o termo, né, it's now believed, ou seja, até o momento acredita-se que existam mais de 200 genes, mas o tempo vai dando conta de peneirar, de filtrar, ok? E aí, né, eu citei lá o trabalho, 2015, né, 155 genes candidatos de fato, ok, a serem PEPs. Eles afetam, para ser considerado um PEP, né, ele precisa afetar alguma característica física que impacte no desempenho físico, que alguma característica fisiológica, anatômica, né, antropométrica, que de alguma forma impacte no desempenho físico. Esse é o primeiro passo para a gente pleitear que determinado gene pode ser um PEP, ok? O polimorfismo dele pode ser um PEP. E então, na literatura a gente tem aí propostas de genes que influenciam o fluxo sanguíneo para os músculos, a estrutura muscular, no que diz respeito a características do sarcômero, as proteínas presentes dentro do sarcômero. Proteínas, genes que influenciem, né, a codificação de proteínas envolvidas no transporte de oxigênio, envolvidas com metabolismo celular, né, então desde o turnover do lactato até a produção de energia em si em nível citosólico, né, nas vias ditas anaeróbias, até em nível mitocondrial, ok? Então a gente tem uma lista imensa de genes que tem um potencial para isso, mas a plausibilidade biológica nem sempre se confirma em nível pragmático, ou seja, na prática, no desempenho físico do indivíduo, nesse caso que é o que a gente está estudando, ok? E o primeiro gene que foi postulado como sendo, né, um PEP seria o gene da ECA, da enzima conversora da angiotensina, né? Então em inglês a sigla aqui ACE, né? Ok? Em 1998. Então vamos lá. Os polimorfismos dos genes da ECA e da alfa-quitinina 3 têm sido os mais estudados quanto à influência sobre o desempenho físico. E eles têm sido os mais estudados porque eles estão ficando na peneira. Okay? Eles têm se mostrado, os resultados dos estudos eles vão confirmando com pequenas variações de resultado entre os estudos, mas de modo geral o caminho mostra que eles de fato são genes candidatos a influenciarem o desempenho físico. Okay? Então, daí a consistência na produção científica relacionada a esses dois. Então, o gene da ECA ele está localizado no cromossomo 17q23, na região do cromossomo aí citada. Ele pode se apresentar com a presença, daí inserção, ou ausência, daí deleção, de 287 pares de bases no intron 16. Isso confere 3 genótipos, ok? O genótipo II, o genótipo ID e o genótipo DD, ok? Então, II seria o quê?
inserção, inserção. Lembra da explicação bem elementar que eu dei lá no princípio sobre alelo? Então você herda um alelo do pai e um da mãe, e você pode herdar o do seu pai, ele tendo a inserção desses 287 pares de bases nesse alelo, e da sua mãe também com a inserção desses 287 pares de base. Você então carrega no seu código genético o genótipo II para o gene da ECA. Ok? Se você herda do seu pai ou da sua mãe o alelo que tem a inserção, e do outro, né, seu pai ou sua mãe, herda do seu pai com inserção e da sua mãe com deleção, o alelo com deleção, você vai ter o seu gene com a característica ID, inserção, deleção. Então é um híbrido, né? É um heterozigoto nesse caso daí, aonde você herda metade, um alelo do pai ou da mãe com inserção e o outro com deleção. E se você herda dos dois o alelo que tenha a deleção, a consequência disso vai ser que você vai carregar o genótipo DD, deleção, deleção. Ok? Bem, e o que isso impacta no que diz respeito ao código genético, né, relacionado à ECA? Então, o gene da ECA, essa região do gene da ECA especificamente, ele não está relacionado com a capacidade de você sintetizar ou não a ECA. Ok? Ele não faz parte de uma região codificadora do gene. Ele está relacionado a uma região do gene que está muito mais relacionada ao processo de leitura no ribossomo, a velocidade e os ciclos que essa fita de RNA é capaz de fazer no ribossomo. A ausência desses 287 pares de bases faz que eu vou usar uma figura de linguagem aqui, okay? Para simplificar, porque biologia molecular é algo bem complexo para se explicar, né, muitas das vezes, ainda mais dentro de uma palestra em tempo curto, e não é só disso que eu vou falar, mas vamos lá. É como se ele funcionasse como, aspas, um freio, ok? Na leitura do RNA. Você imagina a fita de RNA e ela tem lá no finalzinho dela 287 pares de bases, então ela vai passar no ribossomo, vai ser feita a leitura, toda a parte inicial é igual entre o sujeito II e o DD, porém essa parte final dos 287 pares de bases, no inserção ele tem e na deleção está faltando. Então essa parte final era como se ela fosse um freio, para evitar que essa fita de RNA ficasse sendo relida várias vezes, e se ela ficar sendo relida várias vezes, isso vai levar a uma grande quantidade da síntese da ECA, da enzima conversora da angiotensina, porque esse fragmento do RNA é que leva a leitura para a codificação da sequência de aminoácidos que forma essa proteína, tá? A ECA, ok? Essa enzima. Então, o sujeito que tem deleção desses 287 pares de bases, ele sintetiza a ECA. Porém, tem um detalhe. Ele vai faltar essa região que funciona como um regulador da velocidade com que essa fita de RNA é lida e a quantidade de vezes que ela é lida. Então o sujeito vai produzir muita ECA. É como se a coisa estivesse desenfreada. Tá? Vai produzir muita ECA. E de fato, as pessoas que carregam o genótipo DD, elas, quando a gente mede a quantidade de ECA no sangue dessas pessoas, a gente identifica que elas têm uma quantidade maior de ECA no sangue. Os sujeitos que são ID, eles têm uma quantidade um pouco menor do que os DD, e os II têm uma quantidade menor em relação aos DD e bem menor em relação ao ID e bem menor em relação aos DD. Ok? Então, o sujeito que carrega o genótipo deleção, ele vai produzir quantidade muito maior de ECA. Esse é o grande insight, beleza? Para entender essa questão que a gente está discutindo. Então, em 2003, Yang e colaboradores demonstraram a associação entre o polimorfismo R577X do gene da alfa-quitinina 3 e o desempenho físico. Nesse caso aqui, a gente está falando agora de um outro gene, ele está localizado numa outra região do cromossomo, conforme citado ali. Um outro braço desse cromossomo, uma mutação nesse braço desse cromossomo, ela é fatal para o gene, ok?
Não é fatal para o indivíduo, é fatal para o gene. Tá? Por quê? A depender da mutação que esse indivíduo apresenta, ele não vai ser capaz de sintetizar a alfa-quitinina 3. Ok? Então é uma mutação diferente, desculpa, uma variação genética diferente do que acontece no polimorfismo do gene da ECA, ok? Nesse caso, o sujeito não consegue codificar para sintetizar essa proteína. Ah, mas isso quer dizer que o sujeito ele não vai produzir essa proteína? Isso mesmo. Se ele tem ausência, né, de um alelo, ou dos dois alelos relacionados a essa região, ele não produz a alfa-quitinina 3. A alfa-quitinina 3 é uma proteína específica de músculo estriado esquelético. Ela é uma proteína estrutural, localizada no sarcômero. Aí aqui é um momento onde, quando eu falo sobre isso, né, nas aulas que eu ministro, nos programas de mestrado e doutorado, muitas das vezes, aí eu começo a falar disso e eu mostro o seguinte, que a gente estuda nos livros de fisiologia que sarcômero, né, actina, miosina, linha Z, troponina e tropomiosina. É como se o sarcômero fosse só isso, né? O sarcômero tem uma infinidade de proteínas a mais que exercem diversas funções, entre essas a alfa-quitinina 3. Ela é uma proteína que tem como característica se ligar à quitina e ajudar a fixar, a ancorar os filamentos de actina na linha Z, nas proteínas que constituem a linha Z, ok? Então ela tem uma função estrutural. Acontece que ela não é a única, e na ausência dela não há problema, ok? O sarcômero continua funcionando normalmente. Porém, existe um detalhe. Existem outras alfa-quitininas sintetizadas no músculo, justamente, né? Porque aí vai suprir essa função. E aí quando o sujeito não sintetiza a alfa-quitinina 3, vai ocorrer de que vai haver uma superexpressão da alfa-quitinina 2. Ele vai produzir quantidades maiores de alfa-quitinina 2 para suprir a deficiência da alfa-quitinina 3 e exercer essa função estrutural. Só que a gente vai discutir mais à frente que a alfa-quitinina 2 ela tem afinidade de ligação com outras proteínas também. E, no caso, proteínas relacionadas com a regulação do funcionamento do sarcômero. Então, já não são proteínas relacionadas à função estrutural, e sim com regulação do funcionamento, ok? Então, o X ali indica ausência, não tem, tá? E o R significa que tem esse gene daí, ok? Então, o RR, ele herda do pai e da mãe o gene para síntese da alfa-quitinina 3. O RX, ele herda de um, né, do pai ou da mãe, o gene, e do outro, a ausência do gene. E no caso do XX, ele não herda, então ele não produz, ele não tem essa região, ele não produz essa alfa-quitinina 3, porque ele não tem o código que leva a leitura para a síntese dela, ok? Então vamos lá. Esse artigo daí, que eu já citei sobre ele, Fangma e colaboradores, publicado em 2013 na PLOS One, versa a respeito dessa questão. Ele já funila, lá em 2013 ele já estava funilando, né, para a associação entre o desempenho físico, o desempenho esportivo e o polimorfismo dos genes da ECA e da alfa-quitinina 3. Isso numa revisão sistemática com meta-análise. Tá? E na conclusão dele, ele sumariza, né, esse tópico entre a associação do desempenho esportivo com o polimorfismo desses dois genes, o polimorfismo ID do gene da ECA e o R577X da alfa-quitinina 3. E ele diz lá, né, os resultados provêm de forma consistente evidências mais sólidas para a associação entre o genótipo II da ECA e atividades de endurance, e entre o alelo R da alfa-quitinina 3, do gene da alfa-quitinina 3, e eventos de potência, ok? E ele diz lá, nossos resultados, né, nossos achados proveram uma evidência mais sólida para suportar que a atividade física, o desempenho físico humano pode ser influenciado pelo perfil genético. Dá uma exageradinha aí, mas tudo bem. O que a gente precisa de ter em mente aqui? O que eu
delineei ali, né, marquei embaixo, né, evidências relacionadas ao genótipo I com endurance e o alelo R com potência. E de fato isso daí tem se demonstrado na literatura. Vamos em frente. Tá. Esse artigo daqui publicado na Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, publicação de 2015, é um estudo muito interessante. Eles pegaram lá 82 atletas relacionados a atividades que predominam de potência, 87 atletas que estavam, cuja atividade física está mais relacionada à endurance, à resistência, e pegaram 119 voluntários que não eram atletas, ok? E então pegaram eles e fizeram a análise de diversos genes. No caso, eles já filtraram, né, baseado naquele próprio estudo, nos estudos do Bouchard lá e colaboradores, relacionados aos genes que de fato podem estar relacionados, se demonstram relacionados ao desempenho físico, tá? E então eles, com um modelo matemático muito usado na genética, eles criaram um score genético para poder identificar, né, quais genes estavam de fato mais associados a um determinado desfecho de desempenho físico, seja de endurance ou seja de potência. E aí, olha só que coisa interessante, olha lá, para endurance, então polimorfismos relacionados a endurance, tá aqui, ó, encabeçando aqui, ó, ECA e alfa-quitinina 3, beleza? E nesse caso aqui, ó, o genótipo, quando ele tem, né, a pontuação 2 no score, significa que ele é um genótipo ótimo para essa atividade aqui, beleza? Então a gente tem aqui da ECA, o 2 é o II, ou seja, o sujeito que carrega o genótipo II para o gene da ECA, ele tende a ter uma maior facilidade em desenvolver atividades relacionadas à endurance. Enquanto, olha só, os XX, eles estão da alfa-quitinina 3, eles tendem a ter vantagem para atividades também de endurance. Agora, olha só, polimorfismos relacionados à potência, encabeçando a lista aqui também, ECA e alfa-quitinina 3, e a gente tem aqui, olha, o genótipo que é ótimo para essa característica, é o DD, do polimorfismo ID do gene da ECA, e o RR, ou simplesmente ter o alelo R, tá? Mas preferencialmente, né, em homozigose RR para alfa-quitinina 3. Então a gente tem aqui perdão, a gente tem aqui um estudo muito interessante e que ele usa um outro meio de mostrar essa associação. A gente está falando aqui de um estudo de 2015, então desde 1998 a gente tem publicações que apontam para essa possibilidade de genes relacionados ao desempenho físico. Então ele já tinha uma bagagem de conhecimento até para selecionar os genes, ok? E muitos dos estudos prévios, o que eles faziam? Eles pegavam lá, por exemplo, um grande salto que a gente teve dentro dessa área foi previamente a Olimpíada de Londres. Quando Londres, 8 anos antes da Olimpíada, ela foi escolhida para sediar a Olimpíada, ela iniciou, o Comitê Olímpico da Inglaterra iniciou um grande estudo de mapeamento de diversas variáveis, entre elas variáveis genéticas, nos atletas de diversos esportes. E era meio que assim, pegava lá, sei lá, os 50, 100 melhores ranqueados de cada modalidade esportiva lá dentro da Inglaterra e fazia análise genética deles. E o que eles começaram a observar? E boa parte desses resultados foram publicados depois que passaram as Olimpíadas, ok? E é onde houve um grande salto depois da Olimpíada da Inglaterra. É um salto, é um momento histórico na produção científica relacionado a essa temática, tá? Eles começaram a soltar os resultados em publicações científicas. E o que eles viram? Tá? Que modalidade esportiva tipo maratonista, corredores, né, de corridas mais longas, nadadores de provas mais longas, os melhores, eles tinham um perfil genético no qual predominava, por exemplo, o genótipo II do gene da ECA e o XX da alfa-quitinina 3.
Enquanto que os corredores lá de 100 metros, os nadadores de 50, de 100 metros, eles normalmente tinham um predomínio, né, de genótipo DD, lá os melhores, né, e RR, né, e D respectivamente, né, DD para o gene da ECA e RR para o da alfa-actinina 3. Então, mas repare, a gente estava falando aí até então de estudos que eram assim, pegava lá, existe um viés nisso daí, você pega os melhores atletas e genotipa eles. Tá, beleza, isso aumenta a probabilidade a priori de que isso seja um fato científico. Mas a gente precisa de mais estudos confirmatórios. E esse modelo daqui, ele ajuda a dar um salto nessa probabilidade a priori e aumentar a confiança de que, de fato, esses genes expliquem bem os desfechos em questão. Então agora eu vou falar por qual meio, agora fazer um entrelace entre a biologia molecular e a fisiologia para explicar o desfecho do desempenho físico, ok? Vamos lá. Essa daí é a imagem, né, da ECA, ok? Então, imagem em alfa-hélice, folha beta preguiada, os loops, ok? A ECA é uma peptidase, tá? É uma enzima que degrada pequenos peptídeos, tá? Acontece que, apesar do nome dela, enzima conversora da angiotensina, ela não é uma peptidase exclusiva para a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Ela é uma peptidase inespecífica. Ela foi identificada a priori como sendo responsável por degradar o decapeptídeo chamado angiotensina 1 em um octapeptídeo chamado angiotensina 2. Tira só 2 aminoácidos da região final, né, da angiotensina 1 e gera a angiotensina 2, ok? Acontece que ela não faz essa degradação só na angiotensina 1. Ela é capaz de clivar outros peptídeos também, ok? Então vamos lá. O angiotensinogênio sintetizado no fígado, secretado no sistema circulatório, ele vai ser degradado pela renina, gerando a angiotensina 1. A angiotensina 1 é biologicamente pouco ativa, ela precisa ser transformada em angiotensina 2 para estar mais ativa. E essa etapa é acelerada pela ECA, enzima conversora da angiotensina. Nos livros de fisiologia, a gente estuda lá e fala da ECA, dá a percepção de que ela se encontra apenas ou exclusivamente nas células endoteliais dos vasos sanguíneos. Predominantemente, alguns livros chegam a direcionar como que exclusivamente nos capilares pulmonares, o que é um erro de interpretação, ok? Eu vou falar mais sobre isso. Mas fato é, a ECA converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, ok? Lembra que eu falei que ela é uma peptidase inespecífica? Então, ela também é capaz de degradar a bradicinina, gerando pequenos fragmentos inativos, ok? E isso daqui é muito importante, tá? Porque a bradicinina é um potente vasodilatador, ok? E se a gente pensar que atuando localmente, ela pode regular o fluxo sanguíneo em uma região específica do corpo. Vamos pensar no músculo. Então, aporte sanguíneo para o músculo. Isso pode ajudar a definir o fenótipo do músculo, direcionado a fibras do tipo 1 ou fibras do tipo 2. Ok? Então, vamos lá. Eu fiz um comentário no slide anterior de que o que? A gente tem uma visão dos livros de fisiologia que a ECA está exclusivamente nos capilares pulmonares, o que é um grande erro, tá? Praticamente todos os elementos do sistema renina-angiotensina, eles são encontrados em todos os tecidos do corpo, desde os testículos, influenciando o funcionamento e a maturação dos espermatozoides, até mesmo no sistema nervoso central, então passando pelo coração e também os músculos e todos os tecidos, fígado, rim, ok? A gente tem uma vasta produção científica relacionada ao sistema renina-angiotensina local, né, nos rins, inclusive até em livros já, que bom que estamos avançando, mas em músculo não. Tá? A gente não encontra nos livros de fisiologia falando que o músculo sintetiza a ECA, e o músculo sintetiza. Okay? Os capilares ao redor do músculo sintetizam a ECA. E então, isso significa o quê? Que
ao redor do músculo, no ambiente ao redor do músculo, a gente vai ter então produção de angiotensina 2, ok? Da mesma forma que a gente vai ter a quebra da bradicinina. Então, esse artigo de 2003 de Jones e Woods, ele aborda justamente essa questão de que existe, né, um sistema renina-angiotensina próprio do músculo, e isso influencia na performance do exercício. E essa tabela que está aqui apresentada, ela tirada desse artigo, e ela cita referências de estudos que identificaram a síntese de elementos relacionados ao sistema renina-angiotensina no próprio músculo, o que envolve desde do angiotensinogênio, a própria ECA, né, que seria a enzima conversora da angiotensina, peptidases similares à ECA, capazes também de converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, e os próprios receptores, tanto o receptor ATR1 quanto o ATR2, okay? Os receptores de angiotensina, e mostra seletividade para angiotensina 2 em relação à angiotensina 1. Okay? O que isso mostra? Que o sistema muscular esquelético, para além do fato de ser capaz de sintetizar angiotensina, ele também é sinalizado por ela. Já se sabe há muito tempo, e isso é reportado até mesmo em alguns livros de fisiologia, que a angiotensina 2 ela é capaz de induzir a hipertrofia do músculo cardíaco. Diga-se de passagem, o uso de inibidores da ECA, da enzima conversora da angiotensina, é quase que de uso obrigatório para pacientes que tenham insuficiência cardíaca, cardiomegalias, hipertrofia, e principalmente hipertrofia do miocárdio. Isso justamente porque a angiotensina 2 ela induz a hipertrofia do músculo cardíaco. O dado curioso é que, com um potencial um tanto quanto menor do que ocorre no músculo cardíaco e no músculo liso, a angiotensina 2 também é capaz de induzir hipertrofia no músculo estriado esquelético, ou seja, a angiotensina 2 é capaz de atuar como um fator de crescimento para o tecido muscular esquelético. Okay? E essa informação ajuda a gente a entender a influência do polimorfismo ID do gene da ECA com o desempenho físico. Okay? Então vamos lá. Só para recapitular, a angiotensina 1 é convertida a angiotensina 2 pela ação da ECA, e a ECA, sendo uma peptidase inespecífica, ela também é capaz de clivar a bradicinina em fragmentos inativos. Okay? No caso, as pessoas que carregam o genótipo DD, né, ou pelo menos um alelo D do gene da ECA, eles tendem a produzir maior quantidade dessa enzima e, por consequência, produzem maior quantidade de angiotensina 2 e clivam mais a bradicinina. Ao produzir maior quantidade de angiotensina 2, existe um efeito potencial de aumentar a massa muscular, devido a angiotensina 2 atuar como um fator de crescimento do tecido muscular esquelético, assim como já é conhecido há bastante tempo para o músculo cardíaco e o músculo liso. E a literatura mostra que indivíduos que carregam o alelo D tendem a ter uma massa muscular mais volumosa do que os indivíduos que carregam o alelo I, principalmente a homozigose II. Okay? E quando submetidos a treinamento físico, os indivíduos que carregam o genótipo DD tendem a ter um ganho de massa muscular maior. Okay? O que justifica, né, essa questão de os atletas, né, principalmente relacionados a esportes que envolvem mais força e potência, tendem a apresentar o genótipo DD. Okay? Ou pelo menos carregar um alelo D, né? No caso seria o ID. E se ele tem maior quantidade de ECA, ele também vai quebrar mais bradicinina. E essa bradicinina,
ela, além de regular o fluxo, ajudar a regular o fluxo sanguíneo para o músculo, tá? Ela também é capaz de regular o metabolismo muscular, de modo a melhorar a eficiência muscular durante o exercício. Um asterisco aqui para uma explanação sobre o que seria nesse termo eficiência muscular dentro desse âmbito aqui, né? A razão de mudança do trabalho realizado por minuto pela mudança no gasto energético despendido pelo músculo, ou seja, tornando o músculo mais eficiente, mais econômico, conseguindo então ter uma melhora de resistência, que seria um benefício da bradicinina. Se eu quebro mais a bradicinina em fragmentos inativos, eu perco esse potencial, ok? Então, os indivíduos que carregam o alelo D, ou principalmente homozigose DD, eles vão tender a produzir mais angiotensina 2 e clivar mais bradicinina. Isso vai facilitar, vai direcionar um fenótipo de maior massa muscular e principalmente com fibras do tipo 2. Enquanto que os indivíduos que carregam o genótipo II, eles vão produzir quantidade menor de ECA e, por consequência, não vão ter esse efeito, né, potencializado para ganho de massa muscular que é proporcionado pela angiotensina 2, mas, em compensação, vão ter maior quantidade de bradicinina disponível ao redor das fibras musculares, que vai proporcionar vasodilatação, que por sua vez aumenta o fluxo sanguíneo, e isso vai direcionar para um fenótipo de fibras do tipo 1, e a própria bradicinina atuando sobre o músculo, favorecendo um fenótipo mais característico de fibra do tipo 1. Então aqui uma síntese, né, disso que eu falei. O sujeito carrega o alelo D, isso significa que ele é mais favorecido, ele é favorável a desempenho para sprint e atividades mais explosivas de potência. Enquanto o sujeito carrega o alelo I, isso vai ser favorável para desempenho de endurance. E agora a alfa-quitinina 3. Essa daí é a estrutura molecular da alfa-quitinina 3, a sua estrutura em alfa-hélices, folha beta preguiada e lúpis. Ela é uma proteína que está presente nos sarcômeros, ok? É uma proteína estrutural, ela se liga, ela faz uma função de ancoragem entre os filamentos de actina e a linha Z, então ela ajuda a manter essa organização do sarcômero, ok? Então ali na linha Z a gente vai encontrar a alfa-quitinina 3 e a alfa-quitinina 2, ok? A grande questão aqui é que a alfa-quitinina 2 ela vai ter afinidade para se ligar a outras proteínas típicas do músculo estriado esquelético e algumas dessas proteínas envolvidas na regulação da função do músculo. E na ausência da alfa-quitinina 3, o que o seu músculo vai fazer? Ele vai aumentar a expressão da alfa-quitinina 2 para cumprir essa função estrutural. Só que a consequência disso vai ser uma influência sobre o funcionamento do músculo, mais especificamente mudanças no metabolismo do íon cálcio. Vamos entender melhor isso daqui. Bem, para dar alguns contextos aqui, para a gente entender melhor isso, a gente tem que perceber o seguinte, vamos lá. No músculo existem grandes quantidades de um fator de transcrição, que então regula a transcrição de genes para levar à síntese de proteínas, ok? São conhecidos pela sigla NFAT, Nuclear Factor of Activated T Cells, seria o nome, né, desse fator de transcrição aí. Esses NFATs, eu vou falar mais aportuguesado agora, eles ficam em um estado inativo, que é dado por um estado de que essas proteínas se encontram fosforiladas, esses fatores de transcrição se encontram fosforilados, ok? A desfosforilação desses fatores de transcrição faz com que eles se tornem ativos e isso faz com que eles então sejam translocados para o núcleo da célula e lá então regulem a expressão de diversos genes. Genes esses relacionados com a síntese de proteínas, tipicamente relacionados às fibras do tipo 1, ok? Então, fibras
de contração lenta, fibras de característica mais oxidativa, de maior resistência, ok? E aí a gente tem o seguinte, um exemplo de fosfatase, né, por nome na bioquímica, toda fosfatase desfosforila, ok? Uma fosfatase muito importante na regulação da ativação desses N-FATs é a calcineurina, ok? Então tá aqui, ó, calcineurina. É uma proteína que é ativada pela presença de cálcio, ok? Então, o aumento da concentração de cálcio no meio extracelular, isso na fibra muscular, vai levar à ativação da calmodulina, que é uma proteína ligadora de cálcio. A calmodulina, por sua vez, vai ativar a calcineurina, que é uma fosfatase. Essa fosfatase, por sua vez, irá desfosforilar os N-FATs, permitindo com que eles migrem para dentro do núcleo e iniciem a transcrição de genes que vão direcionar um fenótipo de fibras do tipo 1, ok? A calcineurina, ela é ativada, dentre outros fatores, o principal deles, né, a ativação via calmodulina, ok? Acontece que ela é inibida pela calsarcina, ok? E aqui no caso a calsarcina tipo 2. Essa calsarcina é uma proteína também típica da região sarcomeral das fibras musculares, e essa calsarcina ela pode se ligar à alfa-quitinina 2. A alfa-quitinina 2 tem grande afinidade por ela. Ao se ligar a ela, ela impede que a calsarcina faça a inibição da calcineurina, ok? Então, a calsarcina inibe a calcineurina, mantendo os N-FATs inibidos, e isso então vai impedir com que a fibra muscular ela se direcione para esse fenótipo de fibra do tipo 1, e no caso então vai direcionar para um fenótipo de fibras do tipo 2, ok? E aí vamos agora fazer o raciocínio em cima disso. Se não tem alfa-quitinina 3, é o que acontece com os sujeitos que carregam o genótipo para o gene da alfa-quitinina 3, carregam o genótipo XX. O X indica que ele não vai conseguir, esse gene não está presente e ele não vai conseguir produzir alfa-quitinina 3. A consequência vai ser o que? Uma superexpressão da alfa-quitinina 2. Grande quantidade de alfa-quitinina 2, grande quantidade de calsarcina inibida. A calsarcina inibida vai deixar a calcineurina livre para que ela direcione um fenótipo de fibras do tipo 1. O indivíduo que tem o gene e que esse gene funciona e vai então levar à síntese da alfa-quitinina 3, esse evento daqui vai acontecer normalmente. A calsarcina 2 estará livre, vai inibir a calcineurina e então vai permitir um fenótipo de fibras do tipo 2, ok? Então o indivíduo que tem um genótipo R, que tem um alelo R, principalmente a homozigose RR, esses indivíduos eles vão tender a ter uma maior quantidade de fibras do tipo 2, ok? Fibras de contração rápida, de característica mais explosiva. Por isso, o genótipo RR está mais associado a atletas que têm maior predisposição para esportes que envolvem potência e velocidade, ok? Enquanto os XX estão mais relacionados com um melhor desempenho para atividades de resistência. Então, a alfa-quitinina 3, a deficiência da alfa-quitinina 3 leva a um aumento da atividade da calcineurina, tanto em camundongos quanto em humanos, em músculo esquelético de camundongos e de humanos, isso já é demonstrado. E a alfa-quitinina 2, então, por sua vez, né, na ausência ou na deficiência da alfa-quitinina 3, ela é upregulated, ou seja, ela tem uma superregulação, aumenta a síntese dela para compensar a ausência da alfa-quitinina 3, ok? Porém, ela tem uma maior afinidade de ligação com a calsarcina 2
que é o inibidor-chave da ativação da calcineurina. Com isso, então, a alfa-quitinina 2 ela vai competir com a calcineurina pela ligação com a calcarcina 2, resultando em um aumento da sinalização pela calcineurina e vai reprogramar a fibra muscular do tipo 2, de contração rápida, para um fenótipo de metabolismo mais característico, né, de fibras do tipo 1, ok? Então, nesse caso, os indivíduos que carregam o alelo R, eles terão uma predisposição, né, favorável para esportes de sprint e atividades explosivas, enquanto que os indivíduos que carregam o alelo X serão favoráveis para atividades de endurance. Ok? Bem, e o que nós temos produzido no nosso laboratório, no grupo de pesquisa que eu coordeno? Aqui é um trabalho de 2011, foi publicado na revista Medicina dello Sport. Essa é uma revista italiana que publica em inglês, tem alguma visibilidade em nível internacional na área de medicina do esporte. Esse é um trabalho que contou com a colaboração do professor Anthony Hackney, que é um professor da Universidade da Carolina do Norte, né, e um trabalho que foi coordenado pelo professor Marco Machado. Okay? Eu sou o coautor nesse trabalho aqui, e a gente avaliou a influência, né, do polimorfismo ID do gene da ECA sobre o treinamento resistido com diferentes intervalos de repouso, uma vez que, conforme explanado ao longo da palestra, o polimorfismo ID do gene da ECA ele tem uma influência sobre a característica das fibras musculares do indivíduo, dado a explicação que a angiotensina 2 atua como fator de crescimento para o músculo estriado esquelético, e a bradicinina ela vai influenciar o fluxo sanguíneo para a fibra muscular e também influenciando o fenótipo da fibra muscular, no caso direcionando para resistência, ok? E aí a gente queria ver será que eu mudar o intervalo de repouso entre as séries, eu consigo mudar o volume de treinamento desses indivíduos? A resposta é diferente? Sim, foi o que a gente identificou. Um estudo, a gente considerou como um estudo piloto, porque o número amostral era pequeno, mas a gente tinha uma perspectiva de conseguir aumentar essa amostra ao longo do tempo, né? Isso, né, feito ainda na época que eu estava no estado do Rio. Depois eu me mudei para a Bahia, a gente não conseguiu dar continuidade a esse estudo lá no estado do Rio. E aqui então a gente mostrando, olha, que para os exercícios, né, de lat pull down, shoulder press e tríceps pull down havia diferença significativa, tá? Então aqui com um intervalo de 1 minuto entre as séries e aqui com um intervalo de 3 minutos entre as séries, ok? Quando eram submetidos ao intervalo de 1 minuto entre as séries, o desempenho era igual. Então os indivíduos faziam 4 séries de cada um desses exercícios, com intervalo de 1 minuto entre cada série e cada exercício, e numa outra ocasião com 3 minutos de intervalo entre as séries e entre os exercícios, ok? E eles deviam executar o maior número de repetições possível, okay, em cada uma das séries. Então com isso a gente multiplicava o número de repetições, tá, pelo número de séries, e aí então a gente tinha o volume de treinamento, né? Então multiplicava a carga pelo número de repetições para cada exercício, e a gente tinha um volume para cada exercício, para cada repetição. E aí a gente viu que com um intervalo de 1 minuto eles eram iguais. Agora, quando a gente dava um intervalo de 3 minutos, os indivíduos que carregavam o genótipo DD, eles tinham um desempenho estatisticamente superior em relação principalmente aos que carregavam o genótipo II, ok? Então, o que a gente tem aqui? Quando você dá um intervalo maior, você dá uma maior possibilidade de recuperação das fibras musculares. E aí os indivíduos DD, que têm uma propensão para atividades de potência e força, eles conseguem ter um desempenho melhor, eles conseguem destaque, ok? E isso pode influenciar, então, por exemplo, se um indivíduo carrega o polimorfismo DD, uma forma de treinar para ele que vai fazer com que ele tenha volumes de treinamento maiores seria dando intervalos de repouso maiores, né? Para os indivíduos II, tanto faz um intervalo mais curto ou um intervalo mais longo, isso não vai mudar muita coisa. Esse outro trabalho daqui que eu orientei
coordenado por mim. Teve também a colaboração do professor Marco Machado, a colaboração do professor Antônio Hackney, professor da Universidade da Carolina do Norte, e foi o trabalho do TCC da Ivna Vidal Freire, que hoje é me orientando de doutorado. Eu orientei ela no mestrado e agora no doutorado. Que a gente publicou no Journal of the Renino-Angiotensina Aldosterone System, que é a revista referência no sistema renina-angiotensina aldosterona, e a gente avaliou a influência, né, do alelo D, observou que o alelo D ele influenciava a resposta hemodinâmica ao exercício resistido. Os indivíduos que carregavam o alelo D, principalmente em homozigose DD, eles apresentavam respostas de pressão arterial e frequência cardíaca maiores quando submetidos a exercício resistido, ok? Então, e eram indivíduos jovens, né, então, em média 18 anos de idade, e a gente viu essa resposta daí. A angiotensina 2, né, só recapitulando, o sujeito que carrega o alelo D, ele vai tender a ter maior quantidade da ECA e vai produzir maior quantidade de angiotensina 2. A angiotensina 2 é vasoconstrictora e eleva a pressão arterial, ok? Então a gente viu isso daí, que os indivíduos todos eles eram normotensos em repouso, porém quando submetidos ao exercício a resposta hemodinâmica era diferente para os indivíduos que carregavam o alelo D. Aqui agora dados não publicados ainda, mas a gente avaliando indivíduos jovens, de acordo com o genótipo deles, a gente submeteu eles a um teste de força, a um teste de potência, no caso de força explosiva, e a um teste de resistência cardiorrespiratória, né, um teste de corrida, a distância máxima que o sujeito consegue percorrer durante 12 minutos, ok? E quando a gente dividia esses indivíduos por genótipo II, ID e DD, apareceu diferença significativa no teste de resistência. No caso, os indivíduos II apresentavam um desempenho, né, aproximadamente aqui 3.000, em média 3.043 km, aproximadamente metros aqui, aproximadamente 3 km, então, o que era maior que os 2.850 metros, aproximadamente 2,8 km dentro de 12 minutos. Então, a diferença em relação aos DD, olha, os II com maior resistência. Quando nós agrupávamos de acordo com o alelo D, se tem o alelo D, aparecia diferença em tudo, de modo com que a força, seja ela força absoluta, pico de força, ou a força explosiva, era maior nos indivíduos que carregavam o alelo D, porém o desempenho no teste de resistência era menor nos indivíduos que carregavam o alelo D. Quando nós agrupávamos pelo alelo I, então os I mais ID versus os DD, a gente observava diferença significativa apenas no teste de resistência. Então, os resultados mostram uma direção de que, de fato, o alelo D provavelmente ele favorece atividades de força e potência, enquanto o alelo I, principalmente o genótipo II, ele é um grande marcador favorável a desempenho e atividade de endurance. Adicionalmente a isso, a gente já está com material para estudar o polimorfismo da alfa-quitinina 3. O polimorfismo R577X, a priori nós vamos estudar ele em idosos, okay? Para avaliar a relação, se existe associação com redução da massa muscular, com sarcopenia. Okay? Bem, qual direcionamento pode ser tomado a partir do estado atual de conhecimento sobre a temática que foi abordada aqui? Bem, o Colégio Americano de Medicina do Esporte ele sugere o seguinte, que a partir do conhecimento dos PECs, você tem uma possibilidade em relação aos atletas, que seriam a seleção de talentos, né, ou o aconselhamento de treinamentos e divisão por categorias dos atletas. Você pega um atleta, faz um perfil, análise do perfil genético dele e observa, olha, esse sujeito ele carrega o genótipo II para o gene da ECA e o XX para o da alfa-quitinina 3, ou seja, esse sujeito ele tem um potencial genético, de marcação genética muito bom, direcionado para atividades de resistência. Então, não teria muita lógica a partir desses dados em mãos, direcionar esse sujeito para tentar bater o recorde do Usain Bolt. É mais fácil, ou seria mais plausível direcioná-lo, ele vai ter maior chance, maior probabilidade de ter sucesso esportivo se ele for treinar para ser um maratonista, um corredor, né, de provas mais longas, ok?
enquanto se o sujeito ele carrega o genótipo DD e ele carrega do gene da ECA e o RR para da alfa-actinina 3, o ideal é que ele seja direcionado para treinar para atividades mais de potência. E no caso de indivíduos que não são atletas, mas são adeptos da prática de exercícios físicos sem fins competitivos, a ideia seria o uso para aconselhamento quanto à modalidade de treinamento de melhor rendimento, o que por sua vez vai gerar maior adesão ao treinamento. Isso é uma coisa que o colégio americano tem se preocupado, porque às vezes você tem um modelo de atividade física que é excelente para ganhos de saúde, mas o sujeito começa a praticar, ele não vê rapidamente os resultados, começa a ficar insatisfeito e abandona. Então isso não gera adesão. Então, um indivíduo que tem um perfil genético que favoreça ele ter bons desempenhos, por exemplo, para atividades de potência, ele não vai ter o mesmo rendimento em atividades, em treinamentos para resistência. E se for insistido isso com ele, a tendência é que ele comece a ficar frustrado porque ele não evolui tão bem quanto se esperava, enquanto a atividade de potência ele evolui muito rapidamente em ganhos de performance. Então isso pode ser usado como uma ferramenta para poder direcionar a adesão ao treinamento. Ok? Bem, espero que tenha sido útil para todos. Obrigado pela atenção. Deixo aqui os meus contatos, pelo Instagram, o meu perfil pessoal, prof.rafael_pereira, e o perfil do grupo de pesquisa que eu coordeno, o @integrative_physiology. Fica à disposição para troca de feedback, e quem quiser acompanhar o que o nosso grupo de pesquisa produz. O meu perfil pessoal ele é usado quase que exclusivamente para divulgação científica, principalmente do que nós temos estudado e produzido no nosso grupo de pesquisa. Quem quiser acompanhar, tá aí os perfis, ok? Grande abraço para todos.